Estamos de volta com o nosso TV é Ciência. Hoje, conhecendo um pouco mais sobre a química e suas aplicações aqui no Espírito Santo. Você sabe, a química é responsável por tudo que conhecemos, desde o simples acender de um fósforo até o complexo manuseio de nanomateriais. Por isso o programa de hoje está muito legal e vamos logo à segunda parte da reportagem com Suzana Keller. Praticamente toda atividade humana gera algum tipo de resíduo, que misturado à água produz o que conhecemos como esgoto. Antes de lançarmos esse material de volta ao meio ambiente, é preciso tratá-lo para evitar a poluição de rios e mares. O processo de tratamento de esgoto também utiliza química. Para saber como, fomos até a Estação Compacta de Tratamento de Esgoto da UFES conversar com o professor Ricardo Franci. A maioria dos processos que estão envolvidos são biológicos, mas a gente não pode falar de um tratamento biológico sem pensar nas reações químicas que ocorrem dentro das diversas etapas do tratamento. Então aqui a gente tem uma estação que é composta por uma etapa biológica anaeróbia. Então aqui a gente tem uma biomassa nessa primeira etapa aqui, que realiza a remoção da matéria orgânica do esgoto. E então são reações químicas induzidas por micro-organismos. Essa matéria orgânica ela vai ser convertida em biogás. Esse biogás vai ser lançado na atmosfera, não deveríamos, porque ele promove o aquecimento global. E também pode ser uma fonte de energia muito importante porque tem metano, então esse biogás pode ser queimado. Então, nesse primeiro processo biológico anaeróbio, as reações químicas, elas basicamente convertem a matéria orgânica em biogás. Ocorre também o crescimento da biomassa, que são as bactérias que se multiplicam, e depois a gente tem que remover isso do processo, a biomassa em excesso, que também vai passar por um tratamento, que também pode ser químico. Então, é um lodo que a gente pode utilizar na agricultura e, por exemplo, se quisermos higienizar esse material para matar micro-organismos patogênicos que vêm no esgoto e que acabam se acumulando no lodo, a gente pode realizar uma estabilização química utilizando cal. A gente aumenta o pH do lodo e isso vai matar, então, esses micro-organismos patogênicos. Depois daqui, o esgoto com menos 70% da matéria orgânica, ele ainda precisa de um tratamento complementar. Professor, nessa etapa aqui então a gente tem o quê? Bom, a gente vê nessa caixa de chegada aqui uma espuma. Essa espuma nada mais é que a presença de sabões e detergentes que a gente utiliza nas nossas casas, nas edificações de uma maneira geral, e que contém moléculas que não são biodegradáveis. Essa caixa aqui é apenas a caixa de entrada do efluente do tanque anaeróbio e entra nesse tanque aqui que a gente chama de um tanque aeróbio. A gente está vendo aqui então um volume cheio desses anéis que são conduítes elétricos que estão cortados e têm a função de servir de meio suporte ao desenvolvimento de bactérias que vão complementar o tratamento do esgoto. As reações que ocorrem aqui, reações químicas induzidas pelos micro-organismos, são reações aeróbias. Então, mais uma vez, a química está presente aqui nesse ambiente. Como? As bactérias pegam a matéria orgânica, pegam o oxigênio que a gente introduz aqui artificialmente com um aerador, oxidam essa matéria orgânica e geram como subproduto o gás carbônico, CO2, mais água. E aí o esgoto ele sai tratado com menos 90% da matéria orgânica que ele tinha originalmente. Então, como vocês estão vendo, a química realmente interfere em todas as etapas do tratamento. Após a separação do material sólido, que pode virar adubo, a água que será devolvida à natureza precisa passar por mais um processo químico, a adição de cloro. O sistema de tratamento remove 90% da matéria orgânica, mas ainda tem 10%
a gente deixa isso para a natureza se encarregar de depurar o restante. O que a gente faz aqui é aliviar o excesso de matéria orgânica e libera o suficiente para que a natureza possa completar o processo de depuração. Mas ainda tem, esse processo aqui, um processo compacto, ainda tem micro-organismos patogênicos. E a gente precisaria, e nós temos aqui uma terceira etapa, que promove a desinfecção do esgoto. E aí sim a gente novamente pode utilizar produtos químicos. A etapa mais famosa é a cloração. O mesmo processo que a gente utiliza em piscinas, utiliza-se cloro, que ataca os micro-organismos e desinfeta, então, essa água residuária para diminuir o risco à saúde da população. Contudo, somente esse tratamento não é suficiente. É preciso garantir a qualidade da água que será novamente utilizada. Para isso, são necessárias análises biológicas e químicas. Após a gente coletar a amostra de água, pode ser água de torneira, pode ser água de lagoa, água de rio, efluentes, nós colocamos nessa água, adicionamos o meio de cultivo, inclusive é fabricado aqui na UFES, né? Nessa amostra de água, e preparamos essa amostra para análise. Essa amostra ela é então homogeneizada, dissolvida com esse meio de cultivo e distribuída nessas cartelas especiais que estão aqui. Distribuímos a água aqui dentro dessa cartela e incubamos essa cartela. Nós incubamos a 44 graus centígrados numas estufas especiais que nós temos aqui por 17 horas. Após as 17 horas, a amostra já pode ser lida. Ela fica nessa tonalidade amarela ou na tonalidade azul. A tonalidade amarela é um tipo de micro-organismo. A tonalidade azul é outro tipo, mas tem que ser lida com uma lâmpada especial, que é a lâmpada de ultravioleta. Então, sob a ação da luz ultravioleta, aparecem então esses pontos luminosos aqui, esses poços luminosos, e que você conta então o número desses poços luminosos. Multiplicando o número de poços pela diluição que você tem na água, você tem então o número de micro-organismos que está presente na água naquele momento, certo? Esses micro-organismos são chamados de coliformes. Então é assim que é avaliado aqui a presença de coliformes termotolerantes, antigamente denominados de coliformes fecais na água, certo? Que é muito fácil, é um teste muito rápido, com um dia apenas se detecta isso aí. Há ainda a realização da análise de micro-organismos, feita por um aparelho de química analítica. Essas biomoléculas que a gente avalia aqui nesse laboratório são micropoluentes presentes na água, sejam elas águas de abastecimento ou águas residuárias. Esses micropoluentes, então, eles são separados nesse aparelho, que é um HPLC de alta pressão, que tem uma alta sensibilidade na detecção desses compostos. E esses compostos, então, uma vez identificados, eles são quantificados para avaliar essa possível qualidade dessa água com relação a micropoluentes, sejam eles agrotóxicos ou talvez microcistinas, que são toxinas presentes nas águas, principalmente contaminadas por cianobactérias. Qual a importância dessa análise química aqui para o meio ambiente? Bom, como eu falei, esses micropoluentes, apesar de estarem presentes em pequenas concentrações, muitas vezes essas concentrações são suficientes para causar algum tipo de dano, tanto à saúde humana quanto à saúde animal. Quando se fala em química, todo mundo já ouviu falar em pH. Mas o que é o pH e como é feita essa análise? O Ademir, que é aluno de iniciação científica aqui do curso de Engenharia Ambiental da UFES, vai explicar para a gente. Bom, o pH ele é uma medida do caráter ácido ou básico das soluções, e no nosso caso das águas e dos efluentes. Então, aqui no nosso laboratório a gente avalia o pH tipicamente por esse aparelho, que é o pH-gâmetro. Ele já dá uma medida digital do pH.
Para realizar essa análise, a gente introduz o eletrodo após lavado no efluente em questão. No nosso caso aqui nós temos 2 amostras de efluentes e avalia a leitura no aparelho. Essa análise ela também pode ser feita de maneira química, por meio de titulação, mas o aparelho ele facilita a análise e dá mais regularidade nos nossos dados. Para um estudo de água, o pH ele é importante por causa de uma questão de qualidade da água, ele está relacionado com a qualidade da água, e no nosso caso dos efluentes, ele também está relacionado com características físico-químicas e microbiológicas desse efluente. Então, aqui a gente verificou uma primeira medida. O pH foi 7,49, é um pH levemente básico. Agora, quando a gente toma uma água, né, o pH dela normalmente está em que nível, assim? Que é o nível... O pH dito típico da água destilada deveria ser 7, mas ele levemente ácido ou levemente básico, por volta de 7, ele não seria um pH problemático para quem está consumindo. Geralmente as águas com gás, elas têm um pH mais ácido. Bom, gente, pela internet nós ficamos sabendo de detalhes da programação do Ano Internacional da Química. Acesse a página da Unesco ou do Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo. Agora está na hora da gente dar uma checada no nosso radar científico com a Adriele Loretti. Olá! O Ministério das Comunicações lançou uma nova ferramenta de comunicação com a sociedade. É o Wikicom, uma espécie de enciclopédia virtual que permite a consulta de termos relacionados ao Ministério das Comunicações e suas secretarias. Nesse sistema, os usuários também podem inserir, consultar e até alterar alguns verbetes. Acesse a novidade no endereço wikicom.mc.gov.br. E o secretário de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Jadir Pella, é o novo representante da região Sudeste no Conselho Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo Jadir Pella, esse é o momento ideal para aproximar gestores públicos do Sudeste e o meio acadêmico. E estão abertas as inscrições para o aulão de xadrez, que acontece na próxima quinta-feira na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. O professor convidado é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, Charles Moura Neto. O aulão é aberto a alunos, professores, diretores pedagógicos e aos servidores da Secretaria. As inscrições podem ser feitas pelo endereço comunicação@sect.es.gov.br e pelo telefone 3222-6956. Lembrando que as vagas são limitadas, então corre lá que ainda dá tempo. Nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Dê sua opinião e ajude a gente a escolher os próximos assuntos do TVE Ciência. Nosso e-mail é esfazciência@yahoo.com.br ou tvesciência@yahoo.com.br. Você também pode assistir de novo esse programa ou outras edições anteriores no endereço www.videoearte.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.